A nossa página Estação da Luz Espírita vai reproduzir mais um programa sobre a vida e obra de Ivone do Amaral Pereira. Mas antes de chegarmos ao programa, nós queremos lembrar que a nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Reunimos aqui um acervo que atende às suas necessidades. Os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal, da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, além de outros programas, de outras matérias, obras da codificação, palestras, entrevistas, aparece, a gente já coloca aqui, de modo que você encontre aqui na página Estação da Luz Espírita um acervo que atenda às suas necessidades, palestras, estudo e lazer. Queremos agradecer a sua companhia, muitíssimo obrigado mesmo, e vamos ao programa da nossa irmã Zezé Franco, do Rio de Janeiro. Programa Espírita Ivone do Amaral Pereira, vida e obra, estudo da literatura mediúnica. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e vamos ao programa. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E aqui estamos nós hoje com a literatura mediúnica de Dona Ivone do Amaral Pereira. A história, estamos dando continuidade. Aliás, já passamos da metade do livro, Espia, Amor e Ódio. Charles, que é o autor espiritual, através de Dona Ivone Pereira, está nos contando uma história que, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, está cheia de treta. Vai estar acontecendo tanta coisa, tudo por causa de um bendito de um orgulho. E claro que as dívidas reencarnatórias, juntou tudo no pacote. Um boleto espiritual daqueles para pagar as contas desses personagens. Enfim, como não são personagens, existiram. Eu estava aqui, antes de entrar aqui no ar, falando assim, gente, eu não posso pegar ranço do pai da Henriette Flavie. Eu não posso pegar ranço, né? Espírita não pega ranço. Então, eu estou me trabalhando aqui, sinceramente, com as tretas que estão acontecendo e ainda vão acontecer mais, eu estou me trabalhando para não pegar ranço do pai da Henriette Flavie. Ô, homenzinho complicado. Mas, para a gente começar bem, com ranço ou sem ranço, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Senhor. Mais um encontro em torno dessa história maravilhosa que nos conta Charles, através de Dona Ivone do Amaral Pereira. Tanta coisa para a gente pensar em como as nossas atitudes, as consequências das nossas atitudes e dos nossos sentimentos e as nossas virtudes ainda pouco definidinhas, né? Em compensação, o outro lado ainda tão grande ainda, Pai. E como, baseado nesse nosso lado sombra, a gente, como orgulho, egoísmo, vaidade, ciúme, a gente toma atitudes que têm consequências imprevisíveis até. E, ao mesmo tempo, como, graças à sua misericórdia, Jesus, o plano espiritual nos reconforta, nos mostra o caminho, ajuda até o último instante, sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Gratidão. Gratidão ao Senhor Jesus, gratidão aos benfeitores espirituais e gratidão à Mãe Maria, que nos acolhe a todos. E que todos nós possamos contar com esse amor, com essa bênção, proteção, acolhimento, encarnados e desencarnados, na noite de hoje. Graças a Deus. Então, pergunta número 1. Como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2. Está ela aqui. A minha indefectível, discreta caneca de água. Ou garrafinha de água, né? E eu vou precisar, porque esse sanfonamento térmico, eu já falei, em breve estará à venda
uma camiseta em que estarão os seguintes dizeres: alérgicos unidos jamais serão vencidos. Vai fazer um sucesso. Vamos começar? Então, o que nós vimos? Né? Teve aquele rolo todo com o Gaston já, né, sofrendo, né, arrependido por que ele foi, né, por que não jogou, pelo menos jogou fora o bilhete, por que ele foi atrás da Henriette Flavie, o que o teria inspirado, né, a isso. E da parte de Henriette, a mesma coisa, quando ela fala assim, que diabólica inspiração a tivera como joguete de seus caprichos. Guido de Vincenzo, que lá na Itália, os três, né, Gaston, Georges e Henriette, estiveram envolvidos e ocorreu a morte de Guido. Ainda não sabemos em que condições isso, na verdade, se deu. Lembram, né, das visões de Guido com um punhal enfiado no pescoço? Né? E ele armou, deixou os três lá e saiu fora. Mas aí a encrenca já estava muito bem armada e aconteceu o que aconteceu. Georges faleceu. Aí há suspeita de adultério, por causa do bilhete que foi encontrado, e assassinato, quando não ocorreu nada disso. Né? Como ela fala, graças a um momento, isso é Henriette, de imponderação e fraqueza, passaria o resto da existência a chorar entre um túmulo e um cárcere. E aí, acho que mais ou menos nós paramos por aqui. Certa noite, 2 meses após a tragédia, Henriette e sua mãe trocavam impressões sobre a mesma, pois os assuntos vertentes eram os preferidos agora em Soissons, até pelos moços das cavalariças, quando o mordomo discretamente as avisou que o senhor de Lacordaire voltara inesperadamente de Blois e desejava falar à filha. Chegou meu ranço. Achavam-se mãe e filha numa pequena sala do primeiro andar, onde a formosa viúva passava a maior parte do tempo. Henriette cobria-se agora de rigoroso luto pesado, fechado, completo, e amplos véus de crepe substituíam a graça das vaporosas echarpes de outrora. Pálida, altiva, a jovem viúva esperou o pai. À sua entrada, levantou-se e cumprimentou-o cerimoniosamente, no que foi imitada pela viscondessa. Flávio era rígido observador de protocolos. Esse meu ranço tem um orgulho? E em seus estados, os costumes se conservavam idênticos aos de um século passado. Não beijou a filha. Tampouco lhe ofereceu esta afronte. Pesava acentuado constrangimento entre ambos, desde que, chegando ao castelo, o Visconde se inteirara dos acontecimentos em todos os seus detalhes. De senho carregado, Flávio começou, conservando-se de pé, e assim obrigando as damas a fazerem o mesmo. Ele gosta de subjugar, né? Ai, meu Deus, eu não posso pegar ranço de Flávio de Lacordaire. Continuando. Senhora de Soissons, acabo de chegar de Blois, onde os assuntos que conheceis tomam o curso diverso do que era de prever. Mantendo-se a moça em silenciosa expectativa, aquele prosseguiu, traindo a citação. Vossa reputação encontra-se comprometida em juízo. Senhora Marquesa, o maldito medalhão com vossa dedicatória acusa-vos insofismavelmente. É o fatal testemunho do vosso adultério. Adultério?
Já tive ocasião de vos declarar, senhor Visconde, que jamais atraiçoei minha honra conjugal. E sobre a sagrada cruz do crucificado, renovo a minha afirmativa. Tenho tranquila a consciência. Não adulterei. Não sou uma mulher sem honra. Madeleine pôs-se a chorar. A mãe, né? Que nunca tinha vez, nem hora, nem podia falar nada. Flávio Henri deu um passo para a filha, revogando as maneiras polidas. Confessa antes, desgraçada, que fizeste a vergonha do meu brasão, que és a amante do infame libertino de Paris e que teu mesquinho proceder causou o assassínio do pobre de Soissons. Senhor, piedade, a cólera vos cega. Nossa filha está inocente, continua digna da nossa confiança como do respeito da sociedade. Suplicava, saindo da obscuridade, a viscondessa, enquanto a senhora de Soissons, de fronte levantada, fitava o vácuo sem parecer ouvir o insulto. O acusador, porém, retrucou implacável. Calai-vos, senhora, que como mãe vossa defesa é inaceitável. Nossa filha, estejais certa, atraiçoou-nos vergonhosamente, perjurou sobre a própria honra conjugal, levando o amante a assassinar o justo que antes deveria esmagá-los. E o seu opróbrio é conhecido de toda a sociedade. Desgraçada foi a hora em que se permitiram buscas nos aposentos do miserável. Longe de suspeitar, eu me encontrava de que a senhora de Soissons, a esposa do homem mais honrado da França, peraí, gente, a garrafa de água quer participar da história. Mais honrado da França, descesse de sua responsabilidade ao ponto de escrever um bilhete comprometedor. Oi, Moniquinha, tudo bom? Boa noite. Oi, Maria Isabel, tudo bem? Boa noite, querida. Vera Lígia, boa noite. Vamos lá. Descesse da sua respeitabilidade ao ponto de escrever um bilhete comprometedor e oferecer como penhor supremo da sua desonra ao mais abominável caráter da França a sua própria efígie. Não se morre de vergonha, pois que ainda estou vivo, a fim de salvaguardar do opróbrio o nome até hoje inatacável dos meus ancestrais, bem assim a memória de Soissons, que deveria permanecer aureolada de respeito. Tentei adquirir as dádivas malditas, mas em vão roguei ao juiz de instrução que se interessasse por fazê-las desaparecer, levando em consideração a honra de duas nobres famílias que certamente desacreditarão, uma vez que tais provas acompanham o processo. Debalde ofereci favores, prestando-me a auxiliá-lo em sua carreira política ou profissional, olha só, como assegurando-lhe bens monetários. Caramba! Em troca do bilhete do medalhão. O inferno persegue-me, encarnando a honestidade desse homem que respeita severamente seus deveres profissionais e conscienciais. Enquanto os senhores de Franceville, movendo pressão justamente contra o réu, tornam-se contra meu intento, interessando-se para que as duas provas sejam conservadas onde estão, porque, de qualquer modo, tornariam o crime ou o duelo ainda mais abominável. Não houve crime, senhor. O Marquês da Berville diz a verdade. Não tocou sequer numa arma. Eu fui testemunha. Henriette Flavie. Em juízo exigem agora o vosso depoimento, senhora. Dentro de 48 horas sereis convidada oficialmente a depor. É a vergonha suprema para a nossa casa. Minha filha, diante de um tribunal, coparticipante de um escândalo sem precedentes em nossa família. O nome respeitável de Delacordaire
rastejando na sarjeta dos comentários desairosos. Oh, meu Deus, para sofrer um ultraje desse, então era para que estava reservada a minha velhice? Ó, minha filha, por quem sois? Pensai no nome de vossos pais, no nome do vosso malogrado esposo. Por sua memória, que deveis respeitar, suplico-vos, parti imediatamente com vossa mãe. Ainda é tempo. Evitai a intimação, o interrogatório, a vergonha para nosso brasão. Ocultai-vos na Itália. No fundo da Touraine, ninguém saberá quem vive numa pequena herdade nos arredores de Nápoles. Ide, hoje mesmo, agora. Salvai-vos do descrédito que contorna o vosso nome, o nosso nome. Sentou-se acabrunhado sob o esforço daquela humilhação. Estava lívido e enxugou trêmulo o suor da fronte. Sim, minha filha, partamos. Evitemos novos dissabores, aventurou Madeleine em lágrimas, a qual havia muito se habituar a encontrar no marido as razões de uma divindade. Mas Henriette, que parecia não ter ouvido a longa exposição paterna, respondeu serenamente: não pretendo deixar a França, senhor. Mas sereis então forçada a obedecer à lei? Enfrentareis o tribunal? Não temo o tribunal, meu pai. Não há do que me envergonhar diante dele. Obedecerei à lei como à minha consciência. Darei o meu testemunho. Não farás jamais tal coisa, desgraçada. Não levarás tuas inconveniências ao ponto de defenderes o assassino de teu marido e não sei que haja algum assassino de meu marido. O senhor de Soissons não foi assassinado. Direi a verdade do que se passou apenas. E dizendo a verdade, não acusarei nem defenderei. Menina, a Henriette Flavie amadureceu. Olha, tá peitando o pai. Vamos lá. Tanta decisão e serenidade desconcertavam o altivo titular, que parecia perder a razão. Encaminhou-se para a filha, fremente de cólera, apertou-lhe com força o braço, sacudindo-o com violência, rangendo os dentes. Proíbo-te que o faças, miserável impúdica. Partirás esta madrugada para Nápoles, ainda que acortada por meus próprios punhos. Ela desvencilhou-se de suas mãos com brandura, fitando-o friamente. A de Lacordaire, porém, afigurou-se que invencível obstinação, a par de mágoa infinita, acompanharam a expressão do olhar com que sua filha lhe lançou este répito, exaltando-se gradativamente. Não ousareis violentar-me, senhor de Lacordaire, meu pai, porque sereis tolhido pelo direito da razão e da justiça, que se acha em meu poder. A menos que cometais um crime de morte ou um rapto monstruoso na pessoa de vossa filha, não a impedireis de ficar e falar. Sabei que nem mesmo esperarei o convite especial da justiça. Amanhã partirei, sim, mas para Blois, onde voluntariamente prestarei esclarecimentos aos juízes, falando a verdade, tão só a verdade. Não, os vossos insultos não me atingem, porque não sou adúltera. 1000 vezes não, D'Aberville não é assassino. Somos, isso sim, apenas 2 vítimas das circunstâncias atrozes, criadas pelo vosso desmedido orgulho, pelos vossos ferozes preconceitos, assim como também o foi o próprio Georges. Oh, meu pai! Eu estremecia e respeitava o pobre de Soissons como se o fizera um irmão, mas amava loucamente a D'Aberville e vós não o quisestes acreditar. Quando me forçastes a desposar de Franceville, eu vos fizera notar que tal consórcio destruiria minha felicidade, tornando-nos a ambos desventurados, porquanto eu não poderia ser boa esposa para um homem. Ai, meu Deus, peraí. Quando meus pensamentos pertenciam a outro.
A coisa alguma quisestes considerar. Vosso orgulho cegou-vos. Exagerastes os defeitos do pobre Daberbi, a ele atribuindo intenções que não animava. Arruinastes nossas vidas e levaste a desventura ao coração e à vida do próprio Georges, que tanto merecia ser feliz, criando assim para vós próprios os desgostos que hoje vos cruciam. Sim, amo Dabervi, ainda e sempre, meu pai, mas jamais como hoje, quando reputo soberanamente digno de ser amado. Sabeis, senhor Visconde, que vos enganastes com a pessoa do senhor de Saint-Pierre. É ele, o mais nobre e honrado fidalgo de França, o mais límpido caráter de que tenho notícias, a par do pobre de Soissons, cuja sorte sinceramente lamento. E se o nome respeitável dos vossos avós continua refletindo sua tradicional honradez, se os brasões de Lacordaire prosseguem inatacáveis, ostentando sua reconhecida altivez, se o nome generoso de Soissons impõe-se padronizando, como sempre, respeitabilidade, probidade, e se eu própria, como mulher, como esposa e como fidalga, posso, neste momento, erguer a fronte para rebater, e como fidalga, rebater suas suspeitas indébitas e acusações aligeiradas que sobre mim pesam, foi porque o senhor Dabervi de Saint-Pierre soube e quis portar-se com honradez durante todo o decorrer desse drama. Sim, meu pai, devemos todos a existência até agora da honra do nosso nome e dos nossos brasões, a alta expressão de honradez do senhor de Saint-Pierre, que jamais desejou aviltá-los. Pois eu sei, eu sinto que teria sucumbido a uma queda moral irremediável se a tanto me quisesse ele ter arrastado. Mas não. Gaston amava-me lealmente, para sua esposa foi que me desejou. Poderia, no entanto, ter-me escrava de seus desejos, mas preferiu permanecer honrado como não seria uma de Lacordaire. 1000 vezes não, não sou adúltera, mas a ele devo a conservação de minhas virtudes. Amo-o sim, meu pai, e ainda que me custe a vida, bater-me-ei para que a sua inocência seja reconhecida, pois que bem merece ele de mim tal sacrifício. Ela falara com dignidade e altivez, orgulhosa por poder fazê-lo, traindo a fibra inquebrantável do próprio caráter paterno. Retirou-se por batada, mal pronunciara as últimas palavras. Flávio Henri de Lacordaire deixara-se cair numa poltrona e cobrir o rosto com as mãos. O horror esmagava-o, tolhia-o. A vergonha de ouvir a filha amesquinhava-o em seu próprio conceito e parecia sufocá-lo. E quanto a Madeleine, mártir silenciosa de tantos males, seguiu lentamente a filha para o interior da casa, fiel ao destino de chorar humildemente por todos os membros. Capítulo 2. Eu intitularia de E as tretas continuam. Deixa eu beber mais água. Ai! Minha caneca me mordeu. Capítulo 2. Preparadas? Aí vou eu. Subitamente, os acontecimentos se precipitaram a respeito de Dabervi. Desculpem. Conservado até então como de direito em Blois, por cujos tribunais seguia o processo, amparado pelas simpatias das autoridades e reconfortado com a presença de sua mãe e o interesse da própria Henriette, que o visitava por meio desta, ordens de Paris o removeram para a própria capital, daquele momento em diante passando a ser conservado em severa custódia.
Tão significativo acontecimento, porém, tivera por escopo as provas apresentadas pelo Visconde, as quais lhe imputavam os crimes de conspiração contra o regime e de traição à pátria. E o negócio deu outra reviravolta. O que Flávio Henri sabia a respeito das relações do jovem marquês com as agremiações republicanas da França e os bonapartistas nacionais, como exilados no estrangeiro, não bastaria para provar a veracidade da sua delação. Ele agora vai ser encarado como traidor. Gaston de Saint-Pierre conspirava contra a monarquia, era bem certo. Era republicano, entusiasta, e trabalhava pela mudança do regime, por entendê-lo na República, mais perfeito e concorde com a evolução do tempo como da sociedade. E porque o príncipe Luís Napoleão se proclamava republicano, tornara-se mártir de um longo exílio, ditava aos íntimos plataformas governamentais regeneradoras e se mostrava discreto e idealista. Deixou-se Gaston iludir pelas aparências, como, de resto, muitos outros franceses honrados o fizeram também, e se tornou dedicado bonapartista, combatendo a dinastia secular dos Orleans, que tantos infortúnios e tantas lágrimas legaram ao país com seu despotismo. D'Aberville possuíra oficinas tipográficas para servirem à causa, mantivera jornais, subvencionando redatores, colaboradores e panfletários. Militava ele próprio no jornalismo, ardoroso e legítimo defensor da liberdade, como dos direitos dos povos. Fazia ainda parte de agremiações políticas patrióticas e de clubes secretos, defensores da justiça, como da fraternidade universal, tais como a maçonaria, os quais se distendiam sempre pelos ideais republicanos. Todavia, mantivera-se perfeitamente equilibrado, discreto, conduzindo-se por diretrizes dignas do verdadeiro idealista, fiel aos princípios de honradez, como às finalidades patrióticas, incapaz de uma felonia política ou social, respeitador dos direitos do adversário, democrata sincero e nobre, a despeito da posição de aristocrata, ombreando, de resto, com outras nobres personalidades que verdejavam na França de então, enamoradas de um regime mais humano e mais honesto, que concretizasse a aspiração sublime, ainda hoje, inatingida pelos povos da terra e por isso mesmo acesa em seus ansiosos corações: liberdade, igualdade, fraternidade. Gente, e aí a gente vê como as pessoas são multifacetadas. No início da história, Gaston se apresentava como o crush da época, né? Gastava dinheiro até dizer chega, tanto que levou a própria família à ruína, não ouvia os conselhos do pai, só queria saber de festas e tal. E, ao mesmo tempo, ele já fazia isso que o Charles comentou. Ele já tinha essa atividade política. Então, quando aconteceu o problema, a Henriette Flavie foi a chave de virada da vida dele, né? Que aí ele começou a tomar um monte de providências, até a fofocada na época disse, não vai aguentar, não, perder tudo, ele vai se matar, ainda riam disso, achavam engraçadíssima a ideia. E ele começou a trabalhar, porque ele queria casar com a Henriette, né, e ter uma vida digna. Ela não se incomodava com dinheiro, tudo bem.
Vamos ficar juntos. Dinheiro para mim, não estou ligando para dinheiro. Faz o que tem que fazer, vende o que tem que vender, começa a trabalhar, vamos embora. Estamos juntos. Né? E aí a gente começa a ver aquilo que a Henriette Flavie colocou na discussão com o pai. Como ele a respeitava, né? E como ele respeitou Gaston até o não aguentar mais. O problema também era o nosso amigo Guido de Vincenzo, né? Nos bastidores espirituais da história toda. Mexendo para lá, mexendo para cá, virando, né? Insuflando o instinto de gastar de Gaston da Bevy até levá-lo à ruína. Foi ótimo, ele achou ótimo, né? As gargalhadas quando ele foi enxotado da casa da Henriette pelo pai. Em outras ocasiões ele apareceu. Mas como Deus é pleno de misericórdia, apareceu também o pai, não foi? E ficou ali, junto, até a noite fatídica, tentando avisar, e vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, que precisava chegar onde chegou. Havia ainda uma possibilidade, se Gaston tivesse usado bem o livre-arbítrio, ouvisse os alvitres do pai. E aí a gente tem muita mania de julgar as pessoas por um lado só, né? Aquele lado que a gente consegue ver, observar e tal, a gente diz que a pessoa é aquilo só. Mas nem nós somos assim. Cada um de nós, né, tem uma faceta de personalidade que compõe um todo. De repente a pessoa é fofoqueira para danar. Nós dizemos, olha, mas fofoqueira. E pronto, acabou. Mas, no entanto, ela cuida muito bem dos pais em casa. E aí? A gente realmente tem que ter muito cuidado em falar alguma coisa dos outros. Tem uma música infantil que diz assim, quando eu aponto o dedo para alguém, eu tenho 4 voltados para mim. Mostrando onde estão as nossas falhas, onde estão os nossos pontos a ser transformados. Todo mundo tem. E né? Esse lado do caráter do Gaston, que Charles está contando aqui, é muito interessante. Vamos continuar. Todavia, continua Charles, há falta de suficientes ou legítimas provas que ao jovem patriota perdessem no conceito da nação, Delacordaire as forjara. Remanescente que era de consciências e partidos sociais que ressumbravam ainda os velhos odores do feudalismo inquisitorial. Aí, como eu vou trabalhar o meu ranço ante Flávio Delacordaire? O cara forjou provas. Vamos ver. Não sei se vai dar tempo de falar isso hoje, por causa do, né? O relógio está correndo. Vamos ver. E esse capítulo começou agora? Não, ainda vai longe a história. Vamos lá. Então, nós já viu que para ele, de repente, ir parar em Paris, a mãozinha de Flávio Delacordaire conseguiu documentos falsos dizendo que Gaston era traidor da pátria. Tudo para manter o orgulho longe dos tribunais. É mole. Vamos ver.
Como é que Charles nos explica isso? A França vivia, então, um momento angustioso, em que as dissensões políticas e a variedade dos partidos enfraqueciam a nação, agitando as classes sociais e desencorajando o pacato rei Luís Felipe de Orleans, que se atemorizava quanto ao futuro. Incertezas aflitivas envolviam o ânimo de cada cidadão. A imprensa investia implacável e mordaz. As opiniões se conflagravam na expectativa incômoda de acontecimentos sensacionais. Gente, Charles está dando uma aula de história para a gente agora, né? Em épocas tais, a justiça esmorece do critério que lhe é imanente. As direções governamentais, sentindo-se enfraquecer, exorbitam dos direitos que defendem e, à falta de outra coisa melhor, aplicam arbitrariedades, esperando desse modo retomar o equilíbrio que lhes vai faltando. Ditado popular: farinha pouca, meu pirão primeiro. Claro que isso aqui não está no livro, né? Charles não falaria nunca assim. É a oportunidade, geralmente, para as perseguições individuais implacáveis, para as vinganças pessoais que se mascaram de zelos patrióticos, fingindo fidelidade ao regime vacilante, enquanto apenas servem a interesses particulares. O vingador, então, como o ambicioso, para se locupletar, só se servirá de um elemento: audácia. Com semelhante auxiliar, vencerá o ambicioso, enquanto o vingador perderá a quem quiser ferir, cobrindo-se de glórias mentirosas ao fazer supor que vela sobre o altar da pátria. Iniciava-se o ano de 1847. Flávio de Lacordaire incendiava o próprio coração de ódios pessoais por essa época de agitações que dividiam sua pátria, e não apenas de fidelidade à sua majestade. Era realista, com efeito, acompanhando-se de indomáveis preconceitos. Abominava a República, porquanto, não admitindo a igualdade, né? O lema na igualdade, liberdade, igualdade, fraternidade, orgulhoso do jeito que é ruim, hein, dele aceitar isso aqui. Como também não compreendia a fraternidade, ao passo que a liberdade, em seu conceito, seria simbolismo de imoralidade e anarquia. Ele confundiu liberdade com libertinagem. Não obstante, nesse caráter singular, não existiria a possibilidade de uma infâmia para com ela servir a monarquia em prejuízo de outro sistema governamental. Porém, de Lacordaire odiava. Ódio puro esse homem. E, bom, quem sabe se a gente já não foi, né? Uma pessoa odienta. Não odioso. Porque odioso é aquele que merece o ódio. Né? É mais do que um mero ranço, figura de linguagem. Odiento, repleto de ódio. De Lacordaire odiava. E, para saciar seu ódio por um homem, iria à prática de infâmias, se necessário. A audácia, sobejamente encontrá-la-ia na profundidade do seu orgulho, como na rigidez férrea do seu caráter. E a observação tem concluído que o ódio costuma operar milagres na inversão dos que também opera o amor. Né? O ódio costuma operar milagres na inversão dos que também opera o amor. Porque o amor também faz milagres.
Mas o ódio, ele vai passando por cima, forjando acontecimentos, como que fez Gaston de Lacordaire. Gaston não, Flávio de Lacordaire. Quando o altivo titular verificara que a filha rompia com sua autoridade, que até então acatara, exaltou-se tanto que, por sua vez, também olvidou a secular honradez que bordava seus brasões. Tempestuosos sentimentos de ódio e represálias obscureceram-lhe a razão. Será que o Guido também, o Guido de Vincenzo, o obsessor, não está botando também mais lenha espiritual nessa fogueira? Então, tempestuosos sentimentos de ódio e represálias obscureceram-lhe a razão, permitindo que os mais inferiores projetos emergissem das fráguas danosas em que se convertera sua mente. Teria assassinado Gaston, se o pudesse. Imaginou perdê-lo irremediavelmente, levá-lo de qualquer forma à pena capital, assassinando-o por meio da lei. Caramba! Ô, senhor, abre, tem história para contar. Oh, a vergonha de ouvir a confissão da filha exacerbava-o até o delírio. Saber que um d'Aberville tivera mais dignidade do que a teria tido uma dama da sua raça era humilhação demasiada, excessivo castigo para o seu orgulho, que o seu orgulho repudiava. Ela dissera soberba e valorosa, vergastando-lhe a alma com a afronta da confissão. Se os brasões de Lacordaire podem ainda ostentar a sua incorruptível honradez, é porque o senhor de Saint-Pierre quis e soube conservar a sua. Semelhante ultraje pagá-lo-ia caro o próprio marquês. As palavras da filha rebelada imprimiu-as ele no cérebro em caracteres de fogo. Eram a sua obsessão. Estigmatizavam-no como se visíveis revelassem sua desonra ao mundo inteiro. Perseguiam-no, zombavam da sua confusão, causticavam-lhe a mente, acendendo em seu peito irreprimíveis desejos de desforra contra o miserável que levara a desarmonia e a desdita a seu lar dantes sereno. O lar não era sereno. O lar estava debaixo do tacão orgulhoso dele, funcionava como ele queria, por isso estava sereno. Tem um meme de uma menininha que ela tá com raiva, tá com uma escova de cabelo na mão, ela fica assim. Gente, eu estou com uma escova de cabelo na mão. Que lá não era sereno, nada. A mulher não abria a boca porque tinha medo do marido, achava que o marido sabia de tudo e mais alguma coisa. A filha, acostumada, criada para obedecer ao pai, ok. Mas quando a filha quis ter a própria vida, o pai não permitiu. Isso é lá sereno aonde? E quantos lares ainda não existem por aí assim? Tá tudo muito bem desde que façam o que eu mando e quero e ponto. Complicado, hein? Vamos lá. Tal havia sido a depressão sofrida pelo Visconde naquela noite inesquecível, que adoecera repentinamente, prostrando-se sobremodo aflito, ele cujo estado de saúde não era lisonjeiro. Alguns dias depois, porém, refeito, deixava o trágico solar em busca de sua residência em Paris, para onde levara a esposa com a proibição de sequer corresponder-se com a filha. Uma vez ali instalado, não perdeu tempo.
Rebuscou seus arquivos, consultou notas, releu correspondência e jornais antigos, consultou diários, pesou maduramente a situação, a si mesmo propondo análises e problemas em torno dela. Delineou programas de ação, escrevendo em laudas de papel todas as conveniências, como as inconveniências do que pretendia. Meditou, considerou, e depois de passar 3 dias no segredo do seu gabinete de trabalho, sem receber nem mesmo a visita da esposa, e suspendendo o trabalho apenas para refeições e o sono, pôs mãos à obra no intuito de desgraçar D'Arberville. Ao 4º dia, levantou-se cedo, vestiu-se modestamente, em pesado luto, ordenou a seu mordomo que providenciasse uma carruagem de aluguel e, depois de ter almoçado frugalmente, meteu-se nela, dirigindo-se para a prefeitura de polícia, onde passou 2 horas em conferência secreta com os juízes, rábulas e comissários, depois do que, novamente, se meteu na carruagem, mandando tocar para a residência de certo advogado da rua de C, o senhor Leblanc. Já muito conhecia o Visconde, o senhor Leblanc, bom político, meticuloso e avisado em tudo quanto se imiscuía, o austero pai do antigo Lírio da Normandia conhecia circunstanciadamente os adversários das próprias ideias, chefes ou não, dos variados partidos que então infestavam a França. Quando, do pedido da mão de Henriette por Gaston, desejando Flávio Henri penetrar mais detalhadamente os passos do jovem marquês, ao investigar em Paris, como estaremos lembrados, sua vida pública e particular, lembra que ele foi para Paris xeretar a vida e aqueles fofoqueiros acabaram com a reputação do Gaston para ele, lembram? Desejando, então, sua vida pública e particular, tivera a ocasião de se tornar também conhecedor de circunstâncias melindrosas da vida de várias pessoas com aquele relacionadas. Assim foi que lhe apontaram o indivíduo Leblanc, que durante algum tempo administrara os bens do divino Apolo, como pessoa apta a informá-lo acerca do estado financeiro do pretendente de sua filha. Então, o estranho advogado discorrera impiedosamente contra o constituinte, dera as asas à maledicência, além de faltar ao compromisso do segredo profissional, terminando por aquele acusar de conspiração contra o reino, de inteligência com o sobrinho do usurpador, nome assintoso dado ao imperador Napoleão, Napoleão I, por seus detratores, com quem se correspondia assiduamente e a cujos interesses servia espionando na França. Como político, jornalista e revolucionário, Leblanc não era estranho a Flávio. Sabia-o ambicioso e extremado, fervoroso admirador de Marat. Jean-Paul Marat, 1743-1793. Um médico, filósofo, político e cientista, mais conhecido como jornalista radical e político da Revolução Francesa. Então, o Flávio sabia que o Leblanc era fervoroso admirador de Marat. Não ignorava tivesse ele se implicado perigosamente no atentado de 1836 contra o rei. E se não se comprometera ostensivamente, no momento culminante, ao lado dos seus realizadores, pelo menos sabia Flávio que os conhecera muito de perto, que com eles entretivera relações de amizade e partilhara a seu lado opiniões revolucionárias, anárquicas, cheias de temeridade. Leblanc
não era amigo de quem quer que fosse, sem escrúpulos, visando unicamente a vantagens pessoais. Seria o padrão do político profissional, comerciante e não patriota, capaz de atraiçoar correligionários e partidos, desde que oferisse proventos e compensações. Para o escritório de tal individualidade foi que rumou o inimigo do jovem normando ao descer as escadarias da prefeitura de polícia. Eu acho que deixa eu ver que horas tem. 10 minutos ainda? Dá para ler mais um cadinho, sim. Vamos lá. Creio já termos o prazer de nos conhecer, Sr. Leblanc, e se possuís memória fiel, vos recordareis da minha pessoa, disse em tom dúbio, apresentando-se ao advogado. O Rábula não se recordava absolutamente, não reconhecia Delacordaire e esquecera a visita que lhe fizera este algum tempo atrás. Não me recordo. Porém, o vosso nome? Não importa meu nome. Necessito antes de um serviço particular da vossa competência e estou disposto a recompensá-lo generosamente. Conheço a vossa situação política e financeira e sei que ambas são precárias. Estou devidamente informado de que, no momento, vos extremais em ideias revolucionárias para derribarem o trono, assassinando o rei. Conheço a influência que exercestes sobre Alibon e Meunier, autores do atentado contra a vida de Luís Felipe, do qual este escapou ileso em 1836, quanto ao atentado de 36 contra o mesmo. Tenho provas de que muitas vezes falsificais assinaturas e documentos para oferir vantagens pecuniárias nos inventários e testamentos que advogais, assim como forjais testemunhos fementidos quando vos apraz. Sei que muitas fraudes e intrigas, quer políticas, quer comerciais e profissionais, viveis executando. E sei também que, se eu vos denunciar à polícia, se não fugirdes já, agora, da França, se fordes apanhado pela justiça de Sua Majestade e provadas vossas ousadias em desfavor da pátria e da sociedade, porque posso prová-las, esperar-vos-á uma destas três coisas: a guilhotina, o cárcere perpétuo ou os trabalhos forçados da Guiana na longínqua América Meridional. Leblanc olhava aterrado para aquele homem sinistro e audacioso, coberto de luto e lívido e severo como um espectro, que falava friamente de coisas terríveis que ele supunha ignoradas de todos, e que o provocava em sua própria casa. Surpreso, não sabia se cairia sobre esse intruso a fim de estrangulá-lo ou se o deixaria discorrer até ver aonde chegaria a exposição dos conhecimentos que a seu respeito possuía. Delacordaire, no entanto, ao passo que falava, puxava pela carteira, retirava algumas notas de 1.000 francos e depunha-as sobre a secretária. Leblanc contemplou as notas, afetando indiferença, mas compreendendo que o estranho cliente se interrompia, voltou para ele os olhos interrogativos. Que quereis dizer, cavalheiro? Que desejais? Não vou-lo entendo. Já me entendereis, senhor Leblanc.
Valemos como bons amigos e correligionários, cúmplice de qualquer das infâmias que tendes perpetrado, porquanto será o melhor que tendes a fazer, visto vossa sorte se encontrar detida em minhas mãos. O que desejo? Simplesmente que me forneçais um documento e uma carta da suposta autoria de determinado indivíduo, um fidalgo. Para isso, imitarei sua letra e falsificarei sua assinatura, pois sei que existem ambas nos vossos arquivos. O documento, selado e lacrado com as etiquetas do vosso cartório. Conviremos que se trata da cópia escrita em vossa banca de uma denúncia feita ao prefeito de polícia há 5 anos passados contra conspiradores implicados nas insurreições democráticas de então, insurreições de 5 e 6 de junho de 1840 e Revolução de 1842, contrárias ao rei. Então, documento, né, por um comparsa dos mesmos, em consequência do que alguns destes foram sacrificados, enquanto outros, como Sérgio de Viemont, a quem vós, senhor Leblanc, bem conheceis, porque fostes amotinadores juntos, se encontram presos até hoje. A carta, por sua vez, será como se for escrita pelo mesmo delator a vós próprio, senhor Leblanc. Nela, o infame indivíduo vos dará notícias do que praticou, salvaguardando-vos a vosso pedido de responsabilidades perante a consciência e a sociedade, pois figurareis como cidadão justo e probo que apenas cumpriu o mandato de um cliente. Dirá que o seu signatário, represo por se haver batido pela causa injusta e ingrata de uma república, na qualidade de aristocrata que é, voltava a se dedicar à coroa e, testemunhando a lealdade de que se sentia investido para com esta, apontava os elementos mais perigosos, ameaçadores do regime. Leblanc recostou-se no espaldar da cadeira em que se sentava, cruzou as pernas, fixou com desprezo o interlocutor e replicou impressionado. Concordo em que eu seja infame, senhor desconhecido. Não tenciono negá-lo, visto que está tão bem informado a meu respeito. Porém, declaro que minha baixeza profissional não chega até onde supõe. Não chega até onde mergulhou a sua miséria moral. No entanto, meu digno Leblanc, tenho o prazer de vos recordar que em 1836 foste quase um regicida e que somente Alibon e Meunier foram dados como culpados, mas que no momento vos achais em véspera de o ser definitivamente. Ora, além do mais, nos vossos arquivos conscienciais existem lembranças mais dramáticas ainda, como, por exemplo, os mapas roubados ao... Basta, senhor. Abusais de minha tolerância. E eu acho que eu vou parar por aqui. A conversa ainda vai longe, tá? A conversa fecha esse capítulo. E na semana que vem, então, a gente já vai para o 3º capítulo. Faltam quase 2 minutos só. Esqueci de dar oi para alguém? Ou partiu prece? Moniquinha. Aqui, Maria Isabel. Tô indo, hein, meninas? Vamos fazer prece. Vera Lígia, vamos fazer prece? Vamos? Então vamos. Graças a Deus. Gratidão, Senhor Jesus, pelo acréscimo de misericórdia em relação aos nossos erros passados e por todas as oportunidades que nós temos de corrigi-los, começar a corrigi-los, se não corrigi-los todos, mas já fazer alguma coisa nessa direção, de ficar em paz, em dia com as leis divinas, seguindo os seus ensinamentos que você
caridosamente nos enviou e continua enviando através da doutrina espírita, dos bons livros, dos conselhos do plano espiritual. Gratidão aos benfeitores espirituais, que sabedores de como nós somos e como estamos, acreditam em nós e na nossa capacidade de transformação para melhor. Gratidão à Mãe Maria, colo de quem nós podemos sempre chorar nos momentos de cansaço e de dor, de dúvida. E você, Mãe, sempre nos acolhe, nos revigora e nos dá aquele empurrãozinho de mãe, que mãe dá em filho para aprender a andar. Vai, você consegue. Gratidão. E que esse amor, esse acolhimento, esse cuidado, essa paciência, esse carinho, essa misericórdia continuem sempre conosco, encarnados e desencarnados presentes. Até quinta-feira que vem, com a continuação das tretas. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau.